Silvio Santos, que morreu ontem em São Paulo, aos 93 anos, era um grande artista e empreendedor que fez história e marcou a época na televisão brasileira. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. É o que as pessoas estão cantando, né, nesse fim de semana nas redes sociais e na emoção por causa da partida de Silvio Santos, Cenoura Bravanel, aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia. E é sobre o legado desse homem que o Jornal da Itatiaia deste domingo conversa com o professor Gilvan Araújo, ele que é especialista em TV, doutor em comunicação e sociólogo. Professor, seja bem-vindo à Itatiaia. Muito obrigado, o prazer é meu. Professor, está de fato morrendo? É o fim de uma era da TV e principalmente da TV aberta no Brasil? É difícil a gente dizer de morte, de fim de uma era, mas da forma que a gente conhece o jeito de fazer televisão, ou pelo menos que a gente conhecia até então, até a década de início de 2000, eu acho que a televisão está realmente totalmente modificada hoje, né? O jeito de fazer televisão é completamente diferente, seja pela tecnologia, seja por uma questão de globalização. O fato é que não se faz televisão hoje como se fazia antes. E a morte do Silvio Santos, ela de fato encerra um legado, principalmente daquele legado dos chamados programas de auditório que eu, quando era pequeno, aprendi a ver com a minha avó, com a minha mãe, aqueles programas de festa, de folia na frente das câmeras. Acabou mesmo? O público hoje quer um outro tipo de conteúdo? Eu não sei se o público quer um outro tipo de conteúdo, né? Mas o fato é que quando a gente olha para Silvio Santos, ou para Chacrinha, por exemplo, né? A gente não vê parâmetro de comparações. A gente não, apesar deles serem inspiradores, né? Eu particularmente não consigo enxergar alguém que possa substituí-lo, né? Então a gente pensa, se ninguém pode substituir, né? Nessa dinâmica do artista, né? Da pureza da arte televisiva, né? Então o que sobra são argumentos técnicos, o que sobra é um outro jeito de fazer, é dizer que mudou, mas o fato é que a televisão sempre foi um meio sedutor e isso sempre dependeu muito de quem faz televisão, né? Não é só o canal em si, mas o conteúdo que esse canal transmite para sua audiência. Professor, academicamente falando, dentro dos seus estudos ao longo de décadas e décadas também que você acompanha, a gente consegue definir por que o Silvio Santos deu tão certo fazendo o que ele fazia? Ele deu tão certo porque ele era um grande artista. Para mim, a primeira coisa que a gente enxerga no Silvio Santos é que ele era um grande artista. Segundo, ele era um grande empreendedor. Então ele uniu o útil ao agradável. Ele sabia fazer arte televisiva e ele também era um grande empreendedor, um grande empresário. Não é à toa que ele tinha dezenas de empresas e ele vendia as suas empresas, os seus produtos, né, dentro da televisão. Então, ele começa com a Itamacavi, com a Vemave, que era uma concessionária de veículos, ele tinha o carnê do Baú da Felicidade, e aí ele expande para banco, expande para perfumaria, e ele vai abrindo o leque para redes de variáveis, e é assim, né? E sempre divulgando tudo isso e outros empresários e outras empresas e outras marcas e ele faturando dos dois lados, tanto da televisão, que também era uma empresa, né? E das suas empresas também. Professor, agradecendo desde já o seu carinho para com a Itatiaia nesse dia que é tão importante, né? Nesse fim de semana tão importante do falecimento de Silvio Santos. Qual que é o legado que o Silvio Santos deixa para nós comunicadores? Ô João, é interessante também você perguntar isso, sabe? Eu acredito que ele, como um grande comunicador que era, ele demonstrava, né, ou pelo menos representava, né, uma autenticidade, uma naturalidade muito grande naquilo que ele falava, naquilo que ele externava. Eu me lembro que até recentemente, alguns poucos anos atrás, algumas pessoas falavam: o Silvio Santos deve estar meio demente, olha o que ele falou com a mulher no programa dele. Mas ele sempre foi assim. Ele sempre foi espontâneo, autêntico e nunca criou um personagem que fosse diferente daquilo que ele genuinamente era.
Então eu acho que o que ele ensina é isso, né? Se você quer ser um grande comunicador, seja honesto com você mesmo para ser honesto com seu público. Esse é o professor Gilvan Araújo, doutor em comunicação, especialista em televisão. Professor, muito obrigado pela sua presença na Itatiaia. Eu que agradeço, sempre às ordens. Repórter João Eduardo Santana.